Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas aqui no Tá Se Achando. Gente, tá se achando. Vocês entendem um pouquinho porque esse podcast chama assim? É um trocadilho, obviamente, com o meu nome, da host desse podcast que vos fala, Tassiana Serafim. Eu trabalho com marketing, sou gerente de marketing e esse podcast tem uma proposta diferente, porque aqui eu não tenho obrigação com nada. Eu vou falar de marketing, vou falar de carreira, de família. A ideia aqui até então é trazer mais mulheres para esse papo. Mulheres potentes, que têm história, porque eu tá se achando parte de uma questão muito importante, que é a questão da autoestima, do se observar, do se entender, do se valorizar. Assim como eu sempre fiz, acredito eu, boa parte da minha vida, e por isso eu acabei levando esse pequeno apelido. Então, hoje eu quero trazer para conversar comigo nessa mesa minha amiga Flávia Ferrari. Flávia, eu já quero começar com um quebra-gelo aí, que você fale sobre você além do LinkedIn, porque aqui a conversa é franca, a conversa é leve. Queremos saber sobre você. Compartilhe um pouquinho sobre a sua história, quem é você. Pode ser também no LinkedIn, não tem problema. Flávia de LinkedIn, Flávia além do LinkedIn. Compartilha com a gente um pouquinho da sua vida. Amiga, eu tô tão animada de estar aqui. Quando você me trouxe a ideia do podcast, que você falou, vai ser o Tá Se Achando. Eu falei, meu Deus do céu, quero na minha mesa pra ontem. Muito bom. Tô muito feliz mesmo, muito honrada por ter sido convidada pra estar aqui pra gente bater esse papo. Sabe que é muito engraçado quando as pessoas perguntam, né, quem que é a Flávia? Você já parou pra pensar em quem que é a Tassi, assim, sem falar de trabalho? É difícil, né? É difícil, mulher, é difícil. E assim, hoje eu tenho uma consultoria dedicada a CRM, né, uma consultoria especializada em CRM. E, pra ser bem sincera, já faz um tempo que eu tô navegando aí numa jornada de responder essa pergunta sem ser na versão LinkedIn, entendeu? Eu me considero uma pessoa muito curiosa em todos os setores da vida, assim. Muito criativa, comunicativa, né? E, logicamente, isso reflete diretamente no meu trabalho, né? Na versão LinkedIn também. Mas estou aí buscando novos horizontes, vamos falar assim. Acho que a resposta de agora seria essa. Muito bom, muito bom. Já que você mencionou a sua empresa, fala um pouquinho mais sobre ela, principalmente a questão se ela é parecida com você, é sua carinha ou é uma carinha diferente, né? A persona da sua empresa. E até fala um pouquinho mais sobre o que é a sua empresa também, para que as pessoas possam saber. Tá. A minha empresa é a Vital Flow, consultoria e educação em CRM. Igual eu falei, ela é especializada em CRM. E assim, sim, totalmente a minha cara, tá? Até porque ela existe, já vai fazer mais de 5 anos. Mas com esse nome faz 2 anos, às vezes até um pouco menos do que isso. Então, a minha história, assim, no empreendedorismo, ela é um pouco fora da curva, assim, um pouco diferente do que a gente costuma ver de um caminho padrão, assim. Porque, geralmente, a primeira coisa que as pessoas fazem, né, na hora que fala assim, pô, vou ter meu negócio, abrir o computador, pensar no nome e pensar no logo. Verdade. E abrir a página do Instagram, né? E a última coisa que eu fiz foi tudo isso. Então, assim, eu não tô falando que esse é o caminho, tá? Mas foi o caminho que aconteceu, né? O caminho que eu trilhei. A Vital Flow, eu gosto de falar que ela existe já há 5 anos, mas com esse nome faz mais ou menos 2 anos. Eu atendo empresas que querem vender mais e rentabilizar através da própria base de clientes, né? Então, hoje eu atendo diferentes modelos de negócios, e-commerces, B2B, serviços, instituições de ensino também, eu tenho atendido. Muito bom. A Flávia respira CRM, pessoal. E eu vou contar aqui uma fofoca muito engraçada. Eu já até sei. Você já sabe, né? A gente veio gravar o podcast. Esse podcast é muito bacana porque a gente fica num ambiente de shopping. Então é bem diferenciado. E nós fomos, em um momento, até a farmácia comprar algumas coisas.
E aí foi muito, muito legal. A pessoa de CRM indo numa farmácia e aí a operadora sugere, você já tem um cadastro conosco? Você pode receber benefícios especiais a partir disso. Aí eu falava, sim, gostaria. Gente, eu sou super amiga das pessoas que querem cadastrar. Você entendeu? Quer meus dados? Toma, eu dou. Toma de Você graça. Entendeu? Flávia me volta inconformada. Tassi, como assim? A moça tava ali fazendo meu cadastro, dando opt-in, e falando assim, você não quer receber nada disso não, né? Vou tirar. Nossa, gente, eu quis morrer. Ainda falei na hora, né? Pô, isso aí vai virar conteúdo pro meu Instagram. Pois é, porque virou antes literalmente, aqui no podcast. Gente, a moça preenchendo o meu cadastro, na opção de opt-in, né? Assim, quer receber comunicação por e-mail, quer receber comunicação por WhatsApp, quer receber comunicação por SMS. Já estava tudo ticado. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você não quer receber isso, né? Já desticando, entendeu? Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, caraca, coitado do CRM dessa farmácia, entendeu? Foi basicamente isso. Olha isso, o pessoal jogando contra o CRM. Depois eu quero ouvir mais sobre isso nos seus conteúdos. Isso mesmo. Mas aqui, voltando um pouquinho aqui para o nosso papo, inclusive, a gente já tem planos aí de falar na CRO Brasil de CRM, fazer eventos. Então, gente, para quem gosta do tema, já fica ligado porque em breve Flávia Ferrari na CRO Brasil. Mas voltando pra cá, a ideia do papo é a gente falar sobre a coragem de fazer algo novo, principalmente pensando na questão do empreendedorismo. Quando a gente falou sobre isso, a gente já teve várias conversas sobre isso, e vindo assim também para esse papo, eu fui fazer algumas pesquisas. E uma delas é o número de pessoas que empreendem. Eu pensei que seria bem baixo, bem menor, na verdade, do que de fato eu vi que são. São 49 milhões de empreendedores no Brasil. Com certeza deve ter muito mais, porque isso é de 2024, essa última pesquisa. E também existe a questão da informalidade, né? Que aí a gente também não está considerando dentro desse número. Mas o que te motivou? Eu te admiro muito, porque eu sei o quanto é difícil, né? Eu trabalho por muitos anos com CLT. Hoje eu tô saindo um pouquinho mais, indo para a questão do PJ, mas ainda assim não sou dona de uma empresa que tenha toda essa dificuldade, burocracia, né, que a gente vê hoje no Brasil. O que te motivou? O que fez com que você tivesse essa coragem de dar o primeiro passo e construir algo do zero? Tá, assim, você sabe que muita gente me chama pra tomar café, já te falei isso, né? Pra conversar exatamente disso. Então, assim, são pessoas que estão dentro das empresas e elas querem dar esse passo de ter o próprio negócio e sempre rola muita insegurança, principalmente financeira, né? E é engraçado como que essa palavra sempre aparece. Nossa, mas como que você teve coragem? E eu acho que é tudo uma questão de perspectiva, porque muitas das pessoas que falam comigo e estão nessa situação, elas estão completamente insatisfeitas com o cenário que elas estão. E, cara, tem que ter muita coragem também para sair da cama todos os dias para você ir trabalhar dentro de uma empresa que você não gosta, sabe? Então, primeiro ponto, eu acho que é isso. É muito lance da perspectiva, né? Muita gente associa essa questão do empreendedorismo com um ambiente extremamente desafiador. Tá? É extremamente desafiador. Só que, poxa vida, você tá num lugar onde, de repente, você não lida bem com seus pares, onde você não está alinhado com os valores da empresa, com a cultura da empresa, um lugar onde você sofre assédio todos os dias do seu chefe. Pô, isso também é desafiador pra caramba, sabe? Então, é muito uma questão de você escolher o seu desafio, né? Literalmente você escolher o que é difícil pra você, Com certeza. né? No meu caso, eu nem considero tanto, assim, eu também não sei se é uma falsa modéstia, tá? Mas eu nem considero tanto que foi um baita ato de coragem, porque desde criança eu me via à frente do meu próprio negócio. E assim, eu nem sabia que seria com marketing, enfim. Mas eu sempre me via à frente do meu próprio negócio. Então, isso sempre foi uma sementinha dentro de mim, né? E em todas as empresas que eu passei, eu lembro direitinho que eu falava assim, nossa, essa daqui vai ser a última empresa que eu vou passar. Eu vou sair daqui para ter o meu próprio negócio.
Mas aí passava 1, 2 anos, que foi mais ou menos o tempo que eu fiquei em cada empresa. Eu meio que sentia que a minha missão ali havia sido cumprida. E, cara, acontecia de aparecer uma oportunidade legal e melhor em outra empresa. E aí eu ia com a mentalidade que eu vejo que é muito comum de, não, mas eu tenho um pouquinho mais para aprender. Mas ali eu vou estar ganhando um pouquinho melhor. Mas é numa área que eu ainda não atuei, eu preciso disso, né? E quando você tá dentro desse contexto, essa questão de aprender mais, ela faz muito sentido. Depois que você sai, você vê que você tá se sabotando, tá? Então eu já dou esse baita spoiler, assim. Hoje eu olho pra trás, não me arrependo de nada como foi feito. Mas eu vejo que era autossabotagem, porque não era o que eu queria. Né? Eu já sabia que eu queria ter o meu negócio, eu já sabia que eu queria ter os meus clientes, eu sabia que eu queria servir o mundo de alguma forma que não era aquela, entendeu? Mas as oportunidades iam aparecendo, eu acho que é muito o lance de a vida vai te testando e eu fui indo, né? Achando que estava aprendendo mais, e lógico, aprendi, mas era uma forma de me sabotar, Sim. Sabe? Eu não vejo esse momento, essa viradinha de chave de, nossa, de repente bateu uma baita coragem aqui e eu fui. Mas eu posso te dizer que o momento que eu literalmente decidi, a última empresa que eu passei como CLT, né, pedir as contas e tal, foi porque eu cheguei no auge, assim, do meu estresse, né. E era um estresse que eu sabia que estava muito relacionado, não a acúmulo das funções que eu estava exercendo, né, das tarefas que eu tinha que fazer e tudo mais, mas é por eu não estar trabalhando no propósito que eu acreditava, assim. Basicamente isso, sabe? Bacana, você trouxe várias coisas, eu achei muito interessante. Olha só, nos conhecemos há muito tempo, eu não sabia que essa veia empreendedora vinha desde ali de criança. E esse ponto que você trouxe por último sobre, no final das contas, me conectar com o propósito. Eu já sabia o que eu precisava, eu já sabia o que eu queria. E por isso as outras coisas acabavam, por mais tranquilas que fossem, não tinha sobrecarga ali de trabalho, acabava que não traziam a força necessária, a força de vontade necessária para continuar no ambiente que eu já não acreditava. Eu lembrei tanto do Flávio Augusto, não sei se você já viu a história dele, que ele via o pessoal na fila do INSS e falava, cara, eu não quero isso, não é isso, eu quero outras coisas. E aí ele leva essa questão eu comecei a empreender justamente porque eu não queria aquilo, eu tinha uma meta, eu já sabia dentro de mim o que eu queria. E aí ele foi para a área de vendas, obviamente, porque ele viu algo nela e acabou por seguir isso. Então eu acho muito interessante quando você traz essa questão. Nem sempre é uma questão de que tá ruim onde nós estamos, ou que eu me planejei muito para dar esse primeiro passo. Às vezes só é um próximo passo viável naquilo que eu já estava construindo. Até porque você continuou trabalhando, né? A sua empresa, e aí falando um pouquinho da empresa, ela é muito voltada ao que você sempre fez, ao que você já fazia. Não foi uma grande mudança? Não. Como foi essa transição? Não foi uma grande mudança, inclusive, assim, foi bem legal porque eu sempre soube que eu queria ter meu próprio negócio, eu só não sabia exatamente no que, né? Até porque isso era um sonho de criança. E aí, obviamente, quando eu entrei para a área de marketing, aí eu entendi que seria na área de marketing, apesar de que, né, você sabe disso, por isso você tá rindo. Eu já tive uma boa parcela ali da minha juventude em que eu achei que eu fosse empreender com moda. E eu acredito, faz tá? Todo que sentido, em algum né? momento Diga-se eu vou, de passagem. eu acho que em algum momento eu vou cair ali, sabe? Mas eu sempre quis ser a empreendedora. Olha, eu tinha perdido minha linha de raciocínio, agora eu lembrei. Mas eu comecei a trabalhar com CRM em 2015, quando eu estava dentro de uma agência. Que foi quando começou-se a falar aqui no Brasil de inbound marketing, de marketing de conteúdo. Então, falava-se muito, né, da construção de fluxos de nutrição. Foi onde eu literalmente caí, tá? Na parte de CRM, por quê? A agência que eu trabalhava, ela virou partner de uma ferramenta muito conhecida no país.
E alguém tinha que implementar. E não tinha, né? A área, assim. Então, caiu no meu colo. Eu fiz a implementação em quase 30 clientes, assim, na época. E desde então, não desgrudei mais desse universo. Então, na última empresa que eu trabalhava, era um dos meus escopos, essa parte de CRM, de lidar com a ferramenta de automação de marketing e tudo mais. Mas eu saí de lá já sabendo que era com isso que eu queria trabalhar. Porque eu vi oportunidade. Inclusive, na época eu falava muito de e-mail, né? Só de e-mail, não do termo CRM em si. E quando eu falava para as pessoas, cara, eu vou trabalhar com isso aqui, com e-mail marketing para as empresas. Nossa, muita gente olhou e falou, cara, você tá viajando. Ninguém mais abre e-mail. Né? Até hoje, né? Sempre uma notícia. Hoje, a morte do e-mail marketing. Até hoje, já mataram ele, assim, não sei quantas vezes, né? Mas hoje é engraçado falar, porque não faz tanto tempo isso, mas nesses 5 anos, 4 anos, olha quanta coisa que não mudou, né? Hoje, com esse lance de custo de aquisição muito alto, as empresas tendo que procurar novos canais, né, para poder vender, mesmo quem não abre e-mail já está contratando o serviço, entendeu? Verdade. Então, tá muito fácil. Mas respondendo a sua pergunta, quando eu literalmente dei esse passo com a minha empresa, aí já era para ser CRM mesmo. Isso é muito bom. Gente, aqui a gente fica super tentada. Eu me seguro, eu tenho certeza que a Flávia também, porque a gente gosta muito de falar sobre marketing, sobre resultado. Então, a gente tem um roteiro. A gente tá tentando seguir o roteiro. Nem sempre vamos conseguir seguir o roteiro. Porque a questão do marketing, do CRM, de tudo que tá acontecendo com o IA é muito fascinante, né? Muito. É muito impressionante. Mas vamos tentar guardar essa parte de CRM para falarmos caixinha. Na CRO Brasil. Aí arrasou. Fica aí a FOMO pra galera aproveitar e participar. Amei, que a gente já vai aquecendo, a gente já vai fazendo uma conexão, já vai chamando as pessoas, né? Acho que isso é excelente. Flá, você tava falando outros pontos que eu acho interessante, porque você gosta muito de moda. Você, pra mim, é uma das referências, assim, das minhas amigas. Você fala, poxa, a Flávia tem gostos muito finos. Muito fina, minha amiga. Gente, eu tô... É isso. E fazia, agora. Acredito que fazia todo sentido se você olhasse e fosse pra esse lado da carreira, buscasse algo nesse sentido. Só que uma coisa que eu percebo nas pessoas que costumam falhar no empreendedorismo é justamente querer sair muito do seu nicho de atuação. Então, elas querem, sei lá, abrir uma franquia do McDonald's, sendo que elas nunca tiveram nenhum conhecimento de administração ou com o negócio em si. Você não, você já procurou seguir esse caminho, né, de, poxa, eu já conheço, eu já fiz implementação em 30 clientes, eu já sei como funciona, né? Obviamente, não, e aí a gente vai chegar também na pergunta que eu quero te fazer, mas obviamente você já tinha um conhecimento disso, né? Sim. E o legal, assim, falando contigo, eu vou lembrando de questões de negócio mesmo, que também me atraem muito. Existem franquias, tem uma franquia muito conhecida que... ela não posso citar aqui a Boticário, né? A Boticário, ela não é como um McDonald's da vida, uma Cacau Show, que abre centenas de franquias. Pelo contrário, ela existe, mas ela é muito, muito seletiva. Porque justamente ela considera muito essa questão da qualidade, da pessoa que vai assumir, de repente, uma franquia que é passado de família, se ela tem o conhecimento necessário. Então, eles têm essa questão de ensinar... E depois de fazer também uma certa... Não é uma prova, né? Mas basicamente de testar a pessoa que vai assumir essa liderança, se ela é capaz de tocar o negócio. Olha que incrível. A gente não nasce com esse pensamento, esse mindset. É mindset de sobrevivência, né? Que a gente, quando a gente nasce, é implementado o chipzinho ali. Mas dá pra perceber até pela sua fala que, poxa, aqui com a Flávia, não, já teve uma coisa, uma sementinha ali. E aí, já falei que roteiro aqui não existe. Arrasou. Mas antes até de saber como foi
essa transição do primeiro dia, porque as pessoas romantizam muito o empreendedorismo também, né? Sim. Mas antes disso, queria saber até como era a sua relação com seus pais, no seu ambiente familiar. Existiu um incentivo? Eu sei que sua família, algumas pessoas da sua família têm também alguns empreendimentos. Veio de lá? Como que foi essa relação também dentro de casa para que a Flávia, criança, tivesse pensado um dia em ser dona do seu próprio negócio? O meu pai, ele é profissional liberal, ele tem um negócio dele, e a minha mãe também tinha um negócio dela. Muito bom. Então, assim, eu cresci vendo os dois nesse universo já. Então, com certeza, analisando aqui, olhando para trás, isso teve uma influência, né? Sim, eu tive muito apoio deles. Tá? Na verdade, eu tenho apoio deles em qualquer passo que eu vá dar. Então, Excelente. eu tenho certeza que hoje, se eu olhar e falar, eu vou voltar a ser CLT, vou, sei lá, participar de uma entrevista, porque agora eu quero trabalhar dentro de uma empresa de novo. Talvez eles possam ficar um pouco chocados, né? Mas eles vão me apoiar. Eu sei que vai existir esse apoio. Então, assim, eu tenho até um local de muito privilégio por isso, né? Agora, das pessoas assim, em volta, isso também é bem interessante porque é muito comum a gente ver, assim, as pessoas, no geral, contarem, né? Porque muita gente falou que eu era doida na época e tal. O meu, assim, tirando o lance de que era com e-mail... Que surpreendeu, chocou um pouquinho. Eu tive muito apoio também das pessoas ao meu redor. E aí eu acredito que seja, primeiro, porque eu sempre fui muito cautelosa com as pessoas que estão ao meu redor, né? Importantíssimo. E segundo, eu acho que é pelo meu perfil mesmo, sabe? Porque quando eu tomei a decisão de fato, foi muito comum, inclusive, eu ouvir as pessoas falarem assim, eu só tava esperando a hora, assim, sabe? Ou então, já passou da hora, sabe? Exatamente. Então, eu também acho que isso seja um pouquinho fora do comum, sabe? Do que acontece geralmente quando as pessoas tomam essa decisão de empreender, né? Verdade. Uma das desculpas, e pra chocar mesmo, porque às vezes a gente quer falar, não é bem assim. Mas às vezes são desculpas, como você mesmo falou, às vezes a gente se sabotando, Sim. Né? Poxa, uma dessas famosas desculpas mas eu não tenho, igual a Flávia, teve pessoas que a incentivaram, teve pessoas que ela pode contar. Não deixa de ser uma desculpa. Porque aí chega até o próximo tópico aqui do nosso papo. Porque você também, mesmo tendo, você mesmo reconhecendo, né? Tive sim um privilégio de estar num ambiente que me proporcionou um pouquinho mais desse pensamento, desse amparo, né? Mas, com certeza, principalmente ali nos primeiros dias, foram muitas dificuldades, né? Quais foram as maiores que você sentiu, assim, quando você fez essa transição? Bom, o dia zero, sabe? Aquele dia assim, no dia anterior eu tinha acordado para ir na empresa despedir, né? E aí no dia zero, esse dia foi muito legal, tá? Porque a Liberdade cantou, né? Dinheiro na conta da rescisão, a Lili cantou, né? Então assim, aquele dia que você fica meio boba, assim, tipo, nossa, e agora? Né? Aí passa uma semana, a sua ficha começa a cair de assim, cara, querendo ou não, quando você tá dentro de uma empresa, você tem algumas licenças poéticas, vamos assim dizer, né? Tô usando esse termo agora que me veio na cabeça, mas você tem algumas licencinhas poéticas ali, de às vezes uma cagadinha que foi feita, ou você meio que traz pro seu liderado ou pro seu líder, sabe? Né? Alguém que vai... Exatamente. Quando é você no seu negócio, gata, não tem pra onde correr. Verdade. Né? Então, assim, não é que é mais responsabilidade, tá? Eu também não gosto de fazer essa comparação. Mas são responsabilidades diferentes. Né? Com certeza. Principalmente quando você tá num negócio enxuto ainda, quando é um negócio que é você e você, né? Então, assim, pensa que pro seu cliente, a empresa é você,
né? É diferente de muitas coisas que tem dentro do ambiente corporativo, né? É verdade. Então, assim, eu lembro que um dos primeiros choques é aprender a lidar com essas responsabilidades de uma forma que a pressão não te paralise, porque era muito comum, no meu caso, assim, eu não sei se isso é com todo mundo, mas era muito comum. O acúmulo de responsabilidades que eu fui tendo ao longo dessa jornada, assim, acumulou tanto que em alguns momentos me travava, sabe? Quando você tem tanta coisa para fazer que você não consegue dar, priorizar, né? Você não consegue delegar, não consegue priorizar, não consegue dar o próximo passo, e cliente cobrando, e as coisas precisando acontecer, e tudo no seu colo, entendeu? O primeiro choque, eu acredito que foi aí, quando eu tive esse primeiro... a primeira trava, sabe? O primeiro momento de travar e falar, ai meu Deus, e agora? Pra onde eu corro? Sabe? Sim. E dentro de um ambiente corporativo também, você tem algumas pessoas para você consultar, né? Quando bate alguma insegurança ou não. Quando você tá à frente do seu negócio... É você e você, né? É você e você. Quando você iniciou o seu negócio, você já iniciou com outras pessoas ou sozinha? Eu iniciei sozinha. Uhum. Aí dentro do primeiro ano eu comecei a contratar algumas freelancers. Era legal. literalmente uma relação de freelancer mesmo, né? Então algumas coisas eu já delegava assim para freelancers, até chegar no momento que, se eu não me engano, foi no final do segundo ano para o terceiro, que aí eu comecei a ter uma relação de contratar mesmo, né? Primeiro contratei part-time, depois eu já tinha uma pessoa em período integral. E aí abre uma nova janela de aprendizado. Nossa, aí é completamente diferente. Você é a pessoa técnica, administrativa e agora liderança de pessoas. Exatamente, gerindo pessoas, né? Assim, percebe como que você só vai... Não é que você só vai acumulando, porque também você tem coisas que você vai delegando que vai saindo do seu guarda-chuva, né? Mas, nossa, são degraus assim, que tem dia que você acorda e fala, ai Jesus, aperta a mão aqui e vamos, entendeu? Ô Flávia, tem uma parte que é uma parte que às vezes as pessoas não falam. E colocamos aqui para falar também, não abertamente 100%, mas é algo que eu acho que também é um ponto que as pessoas têm de curiosidade, que é a questão financeira, de perrengues financeiros. Acredito que assim que você saiu da sua última empresa e abriu a sua, aquilo, né, chovendo na conta, rescisão e tudo mais. Mas depois tem essa questão beleza, o próximo mês já não tem mais aquele salário, não posso contar. Como foi essa situação? Ou não foi necessariamente imediatamente que você teve alguma questão, ou se foi posterior, ou se não teve porque você se planejou também financeiramente para isso. Por que eu tô até trazendo isso? Eu tive um momento, e não faz tanto tempo assim, que eu falei assim, eu vou sair da empresa. Eu sempre fui muito decidida. Então, assim, eu estava numa empresa, não estava feliz, estava já, né, daquele jeito, saco cheio. Falei assim, olha, não dá, eu vou empreender. E não necessariamente ter uma empresa. Eu acreditava muito assim numa questão de vou ser uma consultora independente e tudo mais. Sim. E aí eu fui muito acreditando que, eu conheço muita gente, então vai ser tranquilo ter clientes e conseguir ali ter o valor. Doce ilusão, né? Fui vendo no final das contas, tive clientes, sim, tive 2 clientes, mas assim, tava muito difícil conseguir receber o valor que eu recebia. Então, por mais que eu tivesse meu esposo, né, conseguindo pagar as contas da casa com tranquilidade, o dinheiro que a gente usava muito para investir, a gente já não tinha mais. E isso começou a me incomodar ao ponto de ter voltado para o CLT. Como foi isso? Porque possivelmente, se você não tiver feito esse planejamento, você tenha passado por algo não igual, mas talvez semelhante. Como foi essa experiência financeira para você nessa sua jornada empreendedora?
esse é um ponto interessante que eu preciso de, antes de mais nada, fazer um alinhamento, assim, né? Que a última empresa que eu estava é uma empresa no interior do estado. Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque não é um salário igual que a gente vê aqui em São Paulo, né? Então já é um salário menor. Obviamente, o custo de vida lá é bem mais em conta, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque com clientes fora, para eu conseguir ganhar o que eu ganhava dentro da empresa, nossa, não foi difícil. Assim, foi muito fácil. Eu entendo que essa virada de chave para alguém que ganha, por exemplo, 5 dígitos já dentro de uma empresa, você conseguir um cliente fora com a segurança, né, que você sente, e isso é relativo, tá? A segurança é relativa. É verdade. Mas para você conseguir é muito mais difícil do que eu, que ganhava ali 2, 3 mil reais, entendeu? Esse é um primeiro ponto, né? Agora, em relação a se preparar financeiramente, não sou exemplo, gente. Eu fui muito com a cara e a coragem. Não acho que seja o melhor dos mundos, tá? Não acho que seja o melhor dos caminhos, porque assim, eu não tinha reserva financeira nenhuma, eu não tinha poupança, eu literalmente só tinha, assim, os clientes que eu podia contar ali na época, entendeu? E eu fui. O maior perrengue financeiro que eu já passei na vida, eu passei quando eu estava dentro de empresa. Não foi depois que eu comecei a empreender. Interessante. E aí, coisas que eu acho legal de trazer. Eu tenho amigas que já fizeram esse mesmo movimento de sair de dentro de empresa, né, de sair do mundo corporativo para ter os próprios negócios. E elas só prosperaram também, depois que saíram. Assim, elas só, assim, a cada mês elas conseguiram crescer um pouquinho mais o faturamento. E o cenário delas era bem parecido com o meu. E elas também falam que o maior perrengue financeiro... Quando eu falo perrengue, é perrengue mesmo, tá, gente? É quando você tem dívida que você fala, cara, como que eu vou pagar isso, entendeu? De banco, né? Quem nunca? Alô, Santander. Mas o maior perrengue financeiro delas também foi quando elas estavam dentro de empresa, sabe? Sim. E aí, falando isso é um negócio que eu tô pensando aqui agora, tá? Eu vejo que quando você vai para esse mundo de empreendedorismo também, sem perceber, às vezes de uma forma, pode ser que não tão consciente, mas você começa a adotar outros hábitos financeiros, outra forma de lidar com o dinheiro também, entendeu? Verdade. Eu não tô falando que empreender vai ser sempre um sucesso, né? Eu só tô falando que, assim, às vezes é bem mais possível do que as pessoas imaginam, sabe? Com certeza. Igual eu falei, esse lance da segurança financeira é muito interessante, Tassi, porque no ano anterior a eu sair do CLT, eu conheci algumas pessoas, empresários, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi uma vez que conheci um cara que ele era de uma startup que unia nômades digitais na área de marketing digital para que esses nômades digitais pudessem viajar juntos pelo mundo. Tipo, é meio que assim, você não precisa ter essa jornada sozinho. Isso era o negócio dele. Conhecer em Florianópolis. E aí ele falou pra mim, quando ele me conheceu, aliás, quando eu contei pra ele, né, assim, eu tenho vontade e tal, ele falou, tá, mas o que impede? Eu falei, é que assim, eu já tenho alguns clientes fora, né, de CLT, mas esses clientes podem olhar pra mim amanhã e falar, então, Flávia, foi muito bom, mas tchau. Eu usei essas palavras mesmo. E aí ele falou pra mim, tá, mas o que te faz achar que amanhã você não vai chegar na empresa, o seu chefe vai olhar pra você e falar, então, Flávia, foi muito bom, mas tchau. Exato. Aí quando ele falou isso, sabe assim, você fala, caraca, é isso mesmo, né? Então eu, assim, entende como que o lance da segurança financeira
segurança é muito relativo. É verdade. É uma falsa segurança, né? A verdade, a única verdade disso tudo é que não existe segurança, né? Não existe uma proteção. Não. Porque você tá suscetível. Essa analogia que ele fez com o chefe é perfeita. E aí tem essa questão do chefe, mas tem outras. Quem se preparou pro corona? Que a gente viveu e teve tantas coisas acontecendo, né? A gente não tá no controle, essa que é a verdade. Exatamente. Aí a gente entra no lance de você escolher qual é o desafio que você quer. Exato. Você escolheu o seu difícil. A sua dificuldade, verdade. E pensando nessa questão de dificuldade, outra coisa que a gente estava falando e trazendo, não estamos desestimulando ninguém a empreender, pelo contrário. Mas eu acho que além de falar coisas boas, a gente também tem que falar sobre desafios, e aí um deles foi a questão financeira, mas a outra também, e algo que a gente estava conversando hoje mais cedo também, é a questão de que não tem equilíbrio na vida do empreendedor. Não é mesmo, Flávia? Nós estávamos conversando aqui, né? Como que fica essa questão para você? Como é o seu dia a dia? Quais os pontos de desequilíbrio que você é consciente, não é consciente? Que você fala, cara, tenho vivido isso compensa, tenho revisto. O que você pode compartilhar sobre esses pontos mesmo de estar à frente, né? De ter o seu nome, você é sua marca, você que lidera as pessoas dependem de você. O que é também para você essa responsabilidade? Como que você lida com isso? Esse equilíbrio não existe. Eu acho que isso é uma conversa, uma narrativa que contam pra gente de que é legal ter uma vida equilibrada. Ninguém que... Vou falar um negócio meio polêmico, né? Mas assim, eu acho que ninguém que tá em alta performance em alguma coisa consegue viver uma vida equilibrada. Né? Concordo. Assim, já começa por aí. Isso não é... E aí que tá, não é só no empreendedorismo, entendeu? Dentro do mundo corporativo também, né? Quando você tá muito focada ali em atingir os seus objetivos, tem pratinhos que você deixa cair, né? É natural. Né? É natural. E teve um dia conversando com uma amiga, eu até brinquei com ela que assim, cara, eu não procuro o equilíbrio mais, assim. Já teve uma época que eu achei que era possível, até eu entender que, pô, não é possível e não faz sentido também pro que eu quero, né? Mas é importante você ter harmonia, não o equilíbrio, porque o equilíbrio você tá pressupondo que vai estar tudo aqui mesmo, no mesmo... Na balança, no mesmo... Mesmos pesos, mesmas medidas, né? Quando você fala de estar em harmonia, quer dizer que cada um dos setores ali que compõem a sua vida, por mais que eles não estejam, né, ali na mesma, vamos dizer assim, a mesma linha, eles estão orquestrados para acontecer de uma forma que seja harmônica, para que você consiga atingir o seu objetivo, sabe? Com certeza, sim. Você tinha citado o Flávio Augusto. Ele também fala muito sobre como ele tem esse alinhamento com a família dele, né? Num sentido de, se eu sei que eu vou ficar 1-2 meses muito focado em tal projeto, muito imerso, eu sento e falo com a minha esposa e com os meus filhos. Por quê? Porque eles têm que saber que naqueles 2 meses ali, eu não vou estar presente como eles gostariam, né? Mas isso lá na frente vai fazer sentido. Eu acho que isso é a harmonia que eu tô falando, entendeu? Isso é verdade. Porque o equilíbrio mesmo não tem. Nem no mundo corporativo, né? Verdade, nem no mundo corporativo. Tá aí, um bom ponto de reflexão para quem tá nos ouvindo. Flá, a gente tá chegando aqui no final, mas calma que ainda tem pergunta. Só compartilhando aqui com as expectativas com os nossos ouvintes. E eu queria trazer um tema que eu acho que por ter essa proposta de valor para o podcast, de falar sobre histórias de mulheres, falar sobre mulher, também cabe entender o papel da mulher no empreendedorismo. E aí eu trago para entender se, por acaso, né, dentro dessa sua jornada, por ser mulher, se teve algo que você identifica que, poxa, isso aconteceu, eu sinto que por conta de ser mulher. Existiu alguma coisa que você tem identificado? A gente sabe que existe, sim,
o mundo corporativo, alguns contextos em que a mulher é desvalorizada. Para a questão do empreendedorismo, você também sentiu em algum momento, sente, pode ser que seja algo que aconteça ainda, né? Por lidar com pessoas, lidar com líderes, né? Enfim, tem algum... Você sente que existe isso hoje ou já existiu em algum momento? Sim, com certeza. Dentro de CRM, eu lido diretamente com uma parte que é até muito ferramental, muito em relação à tecnologia, né? Hoje em dia, IA, enfim. Quando a gente fala de CRM dessa perspectiva mais assim, de ferramenta mesmo, mais de automações, né? De gambiarra, igual a gente gosta de falar, né? Na nossa bolha, ainda é um ambiente muito masculino. Ali é porque eu seleciono muito bem as pessoas com quem eu tenho trocas, tá? Mas ali é onde eu costumo muitas vezes entender alguns contextos onde os caras acham que eles sabem mais do que eu, porque eu sou mulher, entendeu? Principalmente quando os assuntos são técnicos, né? Eu já percebi isso também. Exatamente, assim, ó, não tem jeito. A gente roda e acaba caindo nesse mesmo buraquinho, né? Assim, nessa mesma pauta. Existe. Eu acredito que eu sofra menos, volto a falar, pela bolha em que eu estou, tá? Mas já senti, assim, na pele. Já teve momentos, inclusive, em que eu participei de mentoria relacionada ao universo de CRM, e era muito para esse lado bem tech, tá? Bem de botar a mão na massa mesmo e fazer gambiarra, fazer umas coisas assim, né, que a gente nem fica contando, assim, em podcast, mas eram, se eu não me engano, 12 pessoas na sala e o professor homem, a única mulher era eu, da sala. E aí, o exemplo do professor foi basicamente assim, porque quando você faz uma mensagem de WhatsApp, é igual quando você sai com a moça. No final das contas, você só quer que ela tire a roupa. Nossa. Mas aí você, te juro. E aí foi muito interessante, porque ele falou isso de uma forma muito natural, e eu vi na cara de outros rapazes que estavam na sala, né, na câmera, como que assim, até outros rapazes ficaram desconfortáveis com o comentário dele. Com certeza. Sabe? Então, assim, existe, não tem como falar que não existe, né? Mas eu também reconheço, Otávio, o meu lugar de privilégio eu vim de uma família muito estruturada, eu sou branca, né? Eu não nasci em berço de ouro, mas assim, também não tive grandes dificuldades financeiras, quando eu falo de infância. Eu não sou mãe, né? Que essa é uma camada extremamente vai só dificultando profunda, algumas coisas, exatamente. Né, se a gente eu não agregar. tenho marido, né? Não sou eu que limpo a minha casa, entendeu? Então, assim, eu tô num lugar onde, olha quantas camadas que eu já não tô inserida, né? Pra falar desse contexto de o que é ser mulher no empreendedorismo, sabe? Mas, com certeza, existe esse lance do machismo ainda, quando a gente vai pra esse lado tech, né, e tal. E na parte de networking, né? Mulher que faz networking é uma mulher que transita muito bem ali com uma linha tênue entre ela se posicionar, extrair o que ela precisa extrair, servir o que ela precisa servir, sem o cara achar que ela tá querendo alguma coisa a mais, né? Assim, todo mundo tá entendendo o que a gente tá falando. Exato. Isso também é um desafio que a gente enfrenta. É verdade. Muito interessante você colocar dentro desses desafios os contextos mesmo. Porque se eu colocar possivelmente uma mulher em uma outra condição,
também vai ser experiência diferente dela para sua, para minha. E aí vai só colocando, tirando ali níveis de dificuldade, né? Então é importante mesmo reconhecer isso. E pra gente finalizar, Flá, queria que você compartilhasse algo, umas palavras que você gostaria que as pessoas tivessem na cabeça do que a gente falou aqui, para motivá-las mesmo a dar esse passo, mesmo que com tantas dificuldades que a gente ouviu aqui que não são fáceis, principalmente dentro desse contexto de ser mulher, mas o que você deixaria como convite, como incentivo para as mulheres que ouvirem nosso papo? Tassi, você falou logo no início de milhões, né, de empreendedores no país. Você falou 40, 50 milhões, algo 49, assim. Exato. Quase 40% desses CNPJs aí são de mulheres. Teve um crescimento, se eu não me engano, de 30% de 2025 para agora no número de novas empreendedoras mulheres no país, né? E é muito interessante porque também existe estudo que fala que nós mulheres, isso não, eu acho que não é novidade para uma grande maioria das pessoas, mas que nós mulheres, a gente se profissionaliza mais, no sentido de a gente estuda mais. O nosso grau de escolaridade é mais alto do que o dos homens. Exato. Mas também existe estudo que mostra que no universo do empreendedorismo, assim como fora dele também, coisa assim, até 30%, quase 30%, as mulheres ganham a menos, né? Vou voltar minha fala. As mulheres ganham quase 30% menos do que os homens. Exato. Sendo que nós somos mais estudadas e, em tese, mais qualificadas, né? Eu vejo que a principal mensagem, assim, que eu gostaria de passar, de quem está nesse lugar, é que, para nós estarmos nessa realidade que eu acabei de falar, existem muitas camadas, igual a que eu citei, né? Assim, uma mulher, a partir do momento em que ela é mãe, ela já está em desvantagem, né? Só por ser mulher, ela já está em desvantagem. Enfim, são várias camadas que às vezes a gente não tem tanto controle assim. Mas tem um ponto que a gente tem 100% de controle e que eu acredito que influencia muito, que é a síndrome de impostora. Verdade. Nossa, e é tão interessante porque você foi recordando esse dado, só fazendo um parênteses na sua fala, a gente fala sobre as mulheres que são mais qualificadas. Será que elas são mais qualificadas porque elas se sentem menores? Sim. Com conhecimento que é justamente vindo desse lugar de síndrome do impostor? Você sempre sente que precisa se qualificar mais para conseguir alcançar o que possivelmente não é porque você não tenha conhecimento técnico, né? Seja por outras questões que não estão associadas a isso, né? Exatamente. E é exatamente essa a linha de raciocínio. Então, a mensagem é... Cara, tem coisas que você não vai poder controlar, né? Sim. Mas o que você puder, acredita em você. Sabe? Tá se achando, se acha. Entendeu? Se alguém falar, tá se achando, tô mesmo, eu não tô me achando, eu tenho certeza, entendeu? Eu tenho certeza de quem eu sou, do que eu posso servir, do que eu posso entregar e confiar nisso, entendeu? Porque tem coisas que realmente são lutas, assim, muito extensas, né? Que às vezes a gente não tem ali força até pra lutar, mas o que a gente puder mudar, sabe? Vamos mudar. É isso mesmo. Flávia, quero te agradecer demais. Passou muito rápido. Muito rápido, eu me diverti. Eu falei pra você, né? O intuito aqui é que seja leve, sem nenhuma obrigação com o roteiro. Embora a gente tenha falado bastante coisa sobre roteiro. Loucas pra falar mais sobre CRM, né? É isso então, aí. quem estiver ouvindo até aqui, comente. Quero Flávia na CRO Brasil pra gente poder fazer esse papo quanto antes. Obrigada, de verdade. Eu acho que tudo que você compartilhou
com certeza vai refletir, ressoar em outras mulheres, não só mulheres, homens também Uhum. que querem empreender. Todo mundo merece ter um futuro digno e é isso que a gente acredita e espera. Então, quero muito te agradecer e falar que eu não vejo a hora de um próximo convite para a gente bater mais papo. Para quem acompanhou aqui o nosso papo, fica então a missão, né, gente? Vamos curtir, vamos valorizar, né, esse podcast, essas mulheres empreendedoras. Comente também o que você achou do papo. Se você também tem algum ponto que possa contribuir com essa discussão, se foi um ponto também que você passou por um momento de empreender, se não, se esse podcast, se esse episódio te ajudou, plantou uma sementinha ali para que você possa dar o próximo passo. É esse o objetivo desse papo. Então eu espero vocês nos próximos episódios. Esperem novidades aqui, gente. Vai na emoção. Vocês não vão ter noção do que vai acontecer. Vamos falar de carreira, família e outros assuntos aí que não faço ideia do que virá. Mas espero ter vocês comigo. Um beijo e até o próximo episódio. Amiga, e eu quero super te agradecer pelo papo. E aqui obrigada. agora, assim, publicamente, tá? Falar pra você o quanto eu admiro, tá? Pra mim, você Obrigada. é uma verdadeira potência. Tô muito honrada de estar aqui. Obrigada, Flá. Obrigada. Nós somos. É isso. Beijo, pessoal. Tchau, Beijo, tchau. tchau.